Bem-vindo de voltas aqui no meu canal. Que saudade que eu tava, gente, de mostrar meu rosto para vocês, de voltar a conversar com vocês, né? Eu tenho hoje, né, uma novidade assim para falar com vocês, que o tema, inclusive, é algo que muita gente me pergunta. Então, já quero falar logo. Se você tá curioso, deixa já o seu like, assista até o final, porque eu tenho certeza que vai edificar você. E nesse tema, que é algo que muita gente já me pergunta, talvez muitos já viram o título aqui, já até entenderam, já até fez essa pergunta para mim. Esse tema ele vai trazer, esse título, ele vai trazer um tema muito importante que é sobre o esgotamento. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa o seu like, aproveita para compartilhar para aquela pessoa que você sabe que está passando por um esgotamento. Então, gente, o tema do vídeo de hoje, né, inclusive retomando, fazendo essa volta minha, mostrando o meu rosto para vocês, né, mostrando a face aqui com vocês, é por que que eu voltei a ficar sem o Instagram, né? Inclusive, talvez você que está aqui era uma pessoa que me acompanhava lá no Instagram, que inclusive assistia minhas lives, foi muito edificado lá, e eu também fui muito edificada, gente. É assim, foi uma plataforma muito importante, inclusive que marcou o meu ministério, né, como uma pessoa que ministra a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus. Foi através dessa plataforma que eu comecei com as lives, dose de ânimo pelas manhãs, então através de lá todos os dias, né, de segunda a sexta, a gente tinha devocionais, e nós tínhamos leitura da palavra, e lá os dons fluíam, né? Eu falo assim, que quando nós nos conectamos na fonte, que é Jesus, fluirão rios de águas vivas dentro de nós para passar para outras pessoas. Na verdade, não sou eu que falo, quem fala isso é a palavra de Deus. Então, assim, eu tinha essa conexão, era algo assim muito gostoso, foi muito bom. Isso foi no ano de 2021, então foi um ano assim, ainda com as pessoas sofrendo com a pandemia. Então eu vi assim um meio onde muitas pessoas ainda estavam assim sofrendo com a pandemia ou pós-pandemia, né? Porque a pandemia mesmo foi o marco em 2020. Então foi algo assim onde as pessoas elas estavam assim muito sedentas, ainda não tinha tantas lives, assim, até tinha, mas hoje cresceu muito mais, né, esse âmbito de lives. E então, assim, eu construí muitas amizades lá, construí laços de pessoas maravilhosas que eu ainda não conheço pessoalmente, mas pretendo conhecer. E aí, no ano de 2022, foi um ano onde eu comecei a pegar firme nos estudos, né, da área de terapia. Comecei no ano de 2021 e continuei, né, meus estudos no ano de 2022. Porém, aí foi um ano onde eu comecei a me perder, mas foi uma perca boa, tá? Por quê? Porque durante a nossa trajetória da vida, quando nós estamos, né, vivendo o nosso propósito em Deus, descobrindo os nossos dons, os nossos talentos, né? Tudo isso vai ser sempre uma descoberta. Então a gente vai caminhando, a gente vai andando, né? A gente vai conseguindo cada vez mais aprimorar aquilo que Deus ele tem para nós. Só que durante esta caminhada, né, eu conheci o mundo da terapia. E é um mundo, gente, maravilhoso, maravilhoso, tá? Eu falo assim que existem, né, eu conheço inclusive pastoras que estudam, né, terapia, psicologia, pastoras que atendem igrejas, inclusive tem consultório, na área de terapia, né? E isso tudo, gente, é muito importante. Eu falo mesmo, assim, que é necessário, por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente, na área da terapia, a gente estuda, né, os traumas, as emoções, os comportamentos, os vícios comportamentais, né, que eu vou falar isso um pouquinho em outros vídeos, né, mas trazendo a palavra de Deus. Então, assim, então eu tava assim, uou, meu Deus, eu tava descobrindo muita coisa, eu tava conseguindo me curar de muitos traumas emocionais, a ausência de mãe, né, que muitos conhecem meu testemunho, sabem que eu perdi minha mãe, eu era bebezinha, então eu nunca tive a visão materna. Isso alterou e afetou a minha identidade, porque a mãe, ela é que gera, né? Inclusive, eu aprendi isso na terapia sistêmica. A mãe gera, a mãe, ela
ativa a identidade do filho. E o pai é aquele que lança, é aquele que faz o filho não ter medo, se jogar. Então eu me lançava muito, mas faltava em mim uma identidade e que está sendo cada vez mais construída. Enquanto eu viver, eu vou construindo minha identidade em Cristo, renovada em Cristo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então eu estava muito assim, sabe, muito eufórica, muito alegre, animada, empolgada. Achei a palavra que eu queria. Nesse mundo da terapia, e tá tudo bem. Só que, o que que aconteceu? Eu usando o Instagram, eu vivendo o meu ministério, muitas pessoas já me acompanhando, né? Quando eu falo muitas, gente, eu falo muitas pra mim, tá? Não é muitas aos olhos aí de quem já é grande player, famoso, não. Muitas pra mim. Pra mim, uma live dá 30 pessoas e depois dessas 30, umas 10 mandaram direct pra mim falando que foram tocados ou contando alguma área que estava sofrendo na vida, algum trauma que estava passando. Isso pra mim era muito, porque eu tinha toda uma rotina, né, dentro da minha casa, na maternidade, tinha o meu trabalho fora. Então, era muita coisa assim para assimilar. Sem contar, gente, que era tudo muito novo para mim também. E aí o que que acontece? É normal, né? Hoje na internet, as pessoas elas querem uma forma de se remunerarem, de ganharem retorno financeiro, dinheiro. E aí eu comecei a ser mentoreada por algumas pessoas, né? Falando, Larissa, você já está pronta. Larissa, vai, se joga. Larissa, você está aí usando a internet, você está crescendo, né? Não no termo, né, muito grande, mas você está crescendo cada vez mais. Eu sempre ganhava seguidores, né? Eu comecei com 300 seguidores e quando eu desativei meu Instagram, eu estava com 11 mil e pouquinho. Isso tudo em 2 anos, né? Então, assim, gente, inclusive eu tenho que ficar às vezes atenta se minha bebezinha não me chamar, né? Porque eu também vou falar em outros vídeos sobre a maternidade, né? Eu tenho a Agatha de 5, agora eu tenho a Mariana, que tem 47 dias de vida. Então, eu tô aqui, ó, inclusive com a blusinha própria para dar mamar, né? Que é só desabotoar aqui. Então, vocês não reparem, tá? Inclusive, não reparem também, gente. Porque a pessoa tá aqui, ó, precisa retocar o cabelo, olha só meu cabelo, olha como é que ele tá. Ele nunca teve tão virgem na minha vida. Não fiz os cílios, mas é sobre isso, tá? Enfim, vamos retomar aqui. Então, começou a ouvir muitas pessoas me mentorearem, falarem comigo, Larissa, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu comecei a ficar assim, ai, meu Deus, é verdade. Eu estou estudando terapia, então eu não posso só pregar a palavra de Deus. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus, mas eu vou começar a falar aqui dos conteúdos que eu estou aprendendo como terapeuta. Então, eu comecei a fazer vídeo de ansiedade, eu comecei a fazer vídeo de burnout, eu comecei a falar sobre depressão, porque tudo eu estava estudando e eu tinha uma experiência nessa área. Eu já, né, sofri, né, com depressão, perdi minha mãe por conta da depressão, a ansiedade, eu acho que todo mundo, né, não todo mundo não, né, mas a maioria de nós desencadeia a ansiedade. Então, tudo isso era algo que eu estava vivendo, estava estudando, estava trabalhando em mim. Então, eu comecei a fazer também vídeos. E aí começou aquela cobrança. Larissa, você está usando muito internet, você precisa dar um jeito de monetizar, de vender mentoria e tudo mais. E aí, então, só que eu não estava tendo o meu tempo para perguntar para Deus se era realmente essa vontade dele. E quando eu falo, gente, ter o tempo para perguntar para Deus se essa não era a vontade dele, é literalmente eu me esvaziar para que nenhuma das minhas emoções falasse no lugar de Deus. Porque muitas vezes a gente fala que é Deus, mas é a nossa emoção. É porque a gente quer aquilo, a gente está empolgado, está no calor do momento, né? E aí eu não estava naquele momento conseguindo compreender aquilo que o Senhor estava falando comigo. Por que que eu não estava conseguindo compreender? Porque Deus ele já estava me dando sinais. O primeiro sinal, gente, é o peso que estava vindo quando eu ia fazer algo que não era aquilo da palavra de Deus. E só que eu achava que aquele peso era porque eu precisava romper algo novo, né? Porque muitas vezes quando a gente vai romper algo novo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que batalhar, igual você vai começar uma dieta, você vai começar a ir numa academia, você vai ter que romper a preguiça de ter que acordar. Você tá com muita vontade de comer um doce, você tem que substituir por um ovo mexido,
sabe? Você tá com muita vontade de comer um hambúrguer e você ter que substituir por um frango e uma saladinha. Então, eu não conseguia assimilar isso. Eu ficava assim, meu Deus, isso tá um pouco confuso, mas não, deve ser porque é tudo novo para mim, então eu vou romper. Só que quanto mais eu tentava romper, mais pesado aquilo ficava para mim. E aí, o que que acontece? Eu lancei a minha mentoria, deu algumas pessoas, só que aquilo foi pesado, assim, para mim. E aí eu ficava assim falando, eu não tive o retorno que eu investi no meu lançamento, e tá tudo bem, porque é normal. Tem um lançamento que ninguém consegue nem vender. Eu consegui ainda vender, acho que para 5 ou 6 pessoas, não lembro. Então, assim, ok. Só que aquilo foi tornando pesado. E, e aí eu comecei a perceber que o Senhor estava querendo falar comigo. Ele estava querendo falar intimamente comigo. Só que eu ainda continuei insistindo e fazer algo que não era ainda o meu tempo, ou nem sei se vai ser, sabe? E aquilo começou a ficar muito pesado para mim. E aí, isso daí que eu já tô falando, do lançamento da mentoria, gente, já foi do ano passado, foi em 2023. Então, 2021, recapitulando aqui, eu comecei com o meu ministério da palavra. Fluí, foi lindo, não teve peso. 2022, já no meu segundo ano de estudo da área de terapia, eu já comecei a querer colocar a terapia junto com o ministério e tá tudo bem. Eu, por exemplo, pregar a palavra do Senhor e falar sobre a ferida emocional da rejeição, a ferida emocional da traição, a ferida emocional do abandono. Tá tudo bem, porque todo estudo é válido. Mas eu estava querendo ser aquilo que Deus não me planejou para ser, que é terapeuta. Eu estudar a área de terapia não quer dizer necessariamente que eu vou ser uma terapeuta. Primeiramente, eu estudo para mim, porque quando eu estudo sobre as feridas emocionais, eu vou estar curando primeiro em mim. Depois eu vou aplicar isso nas minhas filhas. E aí, se o senhor, né, tiver um plano de eu ter uma profissão, aí sim eu vou, mas eu descobri que não. E aí, em 2023, eu comecei a insistir com isso, embora os sinais estavam cada vez mais evidentes. E aí teve um dia, gente, teve um dia que eu fui muito sincera na minha oração com Deus. Eu falei com o Senhor, falei, Senhor, é, se for para eu continuar neste peso, usando o Instagram, porque eu via que ele já estava pesado demais, mas mesmo assim, apesar de ver o peso, eram muitas pessoas falando assim, não, Larissa, continua, não, Larissa, Deus vai te usar, inclusive até mesmo pessoas próximas a mim. Mas só eu sabia o que que eu estava passando no individual. E um dia eu fiz uma oração muito sincera. Eu falei, Senhor, se for para eu continuar vivendo o meu propósito, e desse jeito, eu vou morrer. Eu não, e esse não é o plano que o Senhor tem para mim. O Senhor não quer que eu morra. E então, depois daquela oração, eu comecei desacelerando, desacelerando. Mas o desacelerar, eu fui entendendo que era para eu abrir mão. Era para eu abrir mão. E nisso, eu finalmente, em agosto de 2023, decidi desativar o meu Instagram. Aperta. Isso. Então tá. Tá bom, meu amor, vai lá. Gente, maternidade, né? Eu dei um tempinho aqui para poder gravar esse vídeo e tá tudo bem. É, então, gente, o que que acontece? Eu peguei e quando foi em agosto de 2023, eu decidi realmente, eu falei, não, agora, definitivamente, eu vou desativar o meu Instagram por tempo indeterminado. Eu não sei quando eu volto, eu não sei se eu volto, né? Eu vou escutar a voz de Deus novamente, eu vou voltar a me silenciar novamente, eu vou voltar para o anonimato novamente. E está tudo bem, porque é necessário. E nisso, gente, eu fui, né? Coloquei lá que eu precisava, né, desativar meu Instagram e desativei, né? Já estava com um grupo no WhatsApp de oração. Eu não parei de fazer aquilo que Deus me chamou. Eu continuei usando aqui o canal do YouTube, eu continuei com minhas lives aqui no YouTube, mas eu entendi que eu precisava. Eu precisava silenciar aquele tanto de vozes, aquele tanto de pessoas falando, Larissa, faz isso, faz aquilo. Eu precisava voltar na minha essência, a minha essência, porque é algo que eu sempre falo nas minhas lives, né? Se tá pesado, checa. Se tá pesado, Deus não tá nisso, porque na palavra do Senhor vai falar que vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados,
porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei mais de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, sabe? Então, muitas vezes a gente vai usar o nome de Deus, sem que Deus não está nisso, e aí a gente vai ter peso. Então, gente, foi a partir dali, então, em agosto de 2023, que eu desativei meu Instagram. Eu estou gravando esse vídeo, é abril de 2024, já tem aí bastante tempo, né? 9 meses que eu estou ainda sem Instagram. Não sei se eu volto. Pode ser que eu volte, pode ser que eu volte mês que vem, se Deus falar comigo, né? Chamar, acender isso no meu coração, pode ser que eu volte. Mas no momento, não tem como eu voltar. Eu entendi que quando eu tinha desativado o meu Instagram, não tinha como eu continuar com ele. Por quê? Por que que não tinha como eu continuar com ele? Beijo. Porque eu estava passando logo depois que eu desativei meu Instagram em agosto de 2023, e em outubro, né, setembro, outubro, 2 meses depois, eu estava me mudando para Flórida, né? Quem me conhece sabe que eu morava em Massachusetts e eu sempre orei para Deus me tirar do frio. Não gosto de frio, não me adapto com frio. Como é que a neném tá chorando? Eu vou pausar o vídeo aqui e já volto. Então, voltando aqui. E aí, como que eu iria dar conta de usar meu Instagram? Calma aí, gente. Então, gente, eu trouxe ela aqui porque ela acordou, falou aí com o pessoal, falou: Oi, gente, meu nome é Mariana e eu sou a cara da minha mãe. Não, eu sou uma mistura, na verdade. Então, gente, então depois eu parei para pensar, aí juntou agora a Agatha. Costa a porta do seu quarto, filho. Então, gente, eu parei para pensar assim, como que eu ia dar conta? Como que eu ia dar conta de usar o Instagram, né, me mudando de Boston para Flórida? Quando eu falo me mudando, gente, é com minha casa sem móveis nenhum. É sem nada. Eu precisava imobiliar minha casa, eu deixei tudo lá, eu quis tudo novo, sabe? Literalmente, eis que faço tudo novo. Eu quis literalmente viver esse versículo. Filha, desliga o celular, por favor. E eu quis viver esse versículo. Gente, só uma pausinha. Minha filha, ela não usa celular, tá? Antes que alguém já olhe, já fique falando, ai meu Deus, você tá deixando sua filha no celular. Não, ela não usa. Porém, existe um tempo que eu libero para ela, e aí esse tempo eu estou usando, que é 1 horinha por dia, onde eu deixo ela usar e tudo mais, que ela já está com 5 aninhos. E nesse tempo eu estou aproveitando aqui para gravar meu vídeo. Por quê? Porque é a realidade de quem mora no exterior, né? Não tem rede de apoio. Então é isso, mas assim, né? Quem acompanhava minhas rotinas com a Agatha sabe, lá no Instagram, que eu saía bastante com ela, eu desenvolvia muita atividade com ela e ainda faço isso. Mas não posto no Instagram porque eu não tenho. Então eu fiquei pensando, gente, como que eu vou conseguir voltar com o Instagram? Que era algo que eu tinha que. Porque for para voltar, meu Instagram não era pessoal, eu usava por um meio de ministério, depois comecei, né, a confundir isso também na área de terapia. Mas aí eu parei para pensar, como que eu vou voltar com ele, sendo que eu não, eu tenho que cuidar agora da minha mudança. Eu tenho que agora trabalhar para poder comprar móveis para minha casa. Então eu voltei a trabalhar na faxina quando eu cheguei aqui para na Flórida, eu já estava grávida de quase 6 meses da Mariana. Trabalhei até 39 semanas na limpeza. Foi necessário. Eu precisava eu também estava gestante, então foi algo que eu vou contar depois em outro vídeo. Ah, e se eu cair a chupeta? Eu vou contar em outro vídeo. O Senhor falou: esconda a tua gestação. A gestação da Agatha eu não escondi, mas a da Mariana foi necessário eu esconder. Mas isso daí eu vou contar em outro vídeo, com mais calma, né? Né? Assim que o Senhor liberar, né? Ai, Jesus está desfocando aqui, mas tá bom. Então, assim que o Senhor liberar, eu vou contar também. Então, era necessário. Depois que eu desativei meu Instagram, eu entendi que nem a minha gestação era para eu divulgar. Não é à toa que eu fui divulgar numa live, foi uma das últimas lives que eu fiz aqui no YouTube, mas eu já estava já de 7 meses quase. Então, gente, então foi isso. É necessário. Não, vem cá, toma uma madeirinha. Então, é necessário, gente, que a gente se encontre em Deus, se ache em Deus. Aqui, ó, Dedê.
que a gente se encontre em Deus, se ache em Deus, não se perca nele. Sabe, é necessário isso. Até hoje tem pessoas que falam que sentem saudade dos meus stories, dos meus reels, e eu sinto também saudade, só que antes de eu ter para dar para as pessoas, eu preciso ter para mim. Então, assim, eu não quero me perder novamente na minha caminhada, eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu peço isso todos os dias, mas a palavra do Senhor vai falar que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, é necessário, muitas vezes, a gente recalcular a rota. Eu precisei de recalcular a rota na rede social, que era algo que eu ficava horas do meu dia. E hoje eu quero aproveitar esse vídeo para te perguntar: existe alguma área que você vê que está pesada, que é necessário você recalcular a rota? Ou pausar, ou precisar silenciar outras vozes? Coloca aqui nos comentários, vamos compartilhar, já que eu estou sem Instagram, vamos interagir por aqui, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já aproveitei aqui para mostrar a Mariana para vocês, né? Ela é muito linda, carequinha. Eu acho lindo o neném cabeludo, mas não tem jeito, minhas meninas, tudo carequinha, porque eu também era. E é sobre isso. Espero fazer mais vídeos, né? A gente está batendo esse papo gostoso. Estamos crescendo aqui como uma comunidade. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque sempre haverá uma mensagem de Deus para o teu coração. Um beijo e até o próximo vídeo.